Abra sua Bíblia comigo, Juízes capítulo 2. Encontrando o texto, coloque-se em pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Juízes capítulo 2, eu lerei apenas o verso 18. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que oprimiam e afligiam. Nosso Deus, temos Tua palavra aberta diante de nossos olhos e reconhecemos a necessidade que também a nossa mente e o nosso coração estejam abertos à Tua verdade. Que pelo Teu Espírito, o Senhor retire todo o empecilho que nos impede de reconhecermos que a Tua verdade se aplica primariamente a nós mesmos, a fim, ó Deus, de que ela dê fruto em nossos corações, nos aproximando do Senhor e de uma vida preciosa de comunhão. Abençoa-nos, nós rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar. Nesses meses de maio e junho, seus filhos jovens e adolescentes têm participado de uma gincana bíblica aqui na igreja, aos sábados, basicamente no livro de Juízes. Nós estamos estudando todo o livro de Juízes. Além de decorar versos, eles decoram 10 versos por semana do livro de Juízes. Todas as semanas eles leem esse livro. E eu tenho paulatinamente falado com eles a respeito da importância deste livro para a nossa vida. E eu gostaria que também a igreja entendesse a importância que o livro de Juízes tem para nós. Porque o livro de Juízes, ele trata de uma questão importantíssima no que diz respeito à nossa vida espiritual, que são os males da decadência espiritual. Os males de nos afastarmos de Deus, os males realmente de não andarmos numa comunhão preciosa e constante com o nosso Deus. O livro de Juízes é a descrição da história de um período de Israel, e esta descrição, ela sempre usa de um ciclo de 5 etapas. Então, em cada um dos juízes, este ciclo de 5 etapas vai ser repetido, e esse ciclo é descrito no capítulo 2, dos versos 7 a 23. Depois você pode ler com calma na sua casa. Eu vou começar pela descrição dessas 5 etapas que se repetem em cada juiz. Que é um juiz? O juiz é um libertador que Deus levantava em Israel. Então, estas etapas, elas são repetidas a cada ciclo destes juízes. E isso este ciclo completo durou 4 séculos. Isso se repetiu por 400 anos na história de Israel. E quais são esses ciclos? O ciclo sempre inicia por Deus abençoando o povo de Israel. Então iniciava sempre pelas bênçãos. O povo de Israel vivia um período de fidelidade por causa das bênçãos de Deus, mas logo adiante, neste tempo de prosperidade, eles se esqueciam de Deus e se voltavam à idolatria. Olha o verso 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins, ou seja, aos deuses cananeus. Então a história sempre começava desta forma. Israel vivendo um período de prosperidade, Israel sendo abençoado por Deus durante um longo período, mas ao final deste período, eles encerravam este período realmente voltando as costas para Deus. Então, a segunda etapa desse ciclo mostra que Deus os disciplinava através da opressão por algum dos povos ao seu redor. Olha o verso 14. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores que os despojaram, e os entregou na mão de seus inimigos ao redor, e não puderam resistir diante de seus inimigos. Então, o segundo passo era esse. Israel se mostrava infiel, e Deus trazia dificuldades. Israel mostrava-se realmente infiel ao seu Deus. Então Deus permitia
que algum daqueles povos o sobrepujasse. A terceira parte desse ciclo é que então, diante dessa opressão, Israel clamava a Deus pedindo livramento. Olha o verso 18. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa do que os oprimiam e afligiam. Então eles clamavam a Deus em sua decadência espiritual e Deus com misericórdia os atendia. Então aqui diz que Deus enviava um libertador. Após o clamor deles, o envio do libertador é a quarta etapa desse ciclo. O verso 18 mesmo diz: e quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor lhes levantava libertadores, e esse libertador os libertava das mãos dos inimigos. Israel voltava a ter um tempo de prosperidade, Israel voltava a ser fiel a Deus, até que aquele juiz morresse. E então, o ciclo voltava à etapa 1. E assim era. Eles viviam um tempo de fidelidade, se desviavam de Deus, Deus enviava disciplina, eles clamavam, Deus enviava um libertador, novamente eles viviam um tempo de prosperidade, se desviavam de Deus, e assim foi, por 400 anos. Primeira grande evidência é que, não eles, mas todos nós, quão difícil é que a gente aprenda. Quão difícil é para os filhos de Deus aprenderem determinadas lições. Deus teve que repetir a lição por 400 anos. Deus repetiu sempre a mesma lição. E no final, eles foram aprender com Samuel. Samuel também era um juiz. Então, depois de Samuel, veio o período da monarquia. Israel agiu dessa forma por 400 anos, como muitos crentes agem em toda a sua vida, vivendo em ciclos. Eles são abençoados por Deus, e notem que o tempo de bênçãos parece ser o tempo mais perigoso. Abençoados por Deus, eles se desviam do Senhor, sofrem as consequências, clamam a Deus, Deus envia libertação, são novamente abençoados, vivem um tempo de fidelidade, se desviam novamente, eles clamam, Deus envia libertação, e o ciclo sempre se repete. É interessante observar nesses 5 ciclos, neste ciclo de 5 fases, que ele continua a ocorrer nos nossos dias. Esquecendo-se das bênçãos de Deus e seduzidos por esse mundo, muitos crentes toleram o convívio e a proximidade do pecado em sua vida, enquanto negligenciam a comunhão com Deus. Deus os disciplina, conforme promete na sua palavra, permite que eles sofram as consequências dos seus atos, eles sentem o peso da mão de Deus, então clamam por libertação, o Senhor os liberta, durante um certo tempo eles andam bem, abandonam o pecado, vivem fielmente por um tempo, mas depois voltam a desprezar as bênçãos de Deus e o Deus das bênçãos. A minha oração nessa mensagem é que você não precise passar por esse ciclo para entender que você precisa andar perto de Deus. Que você não necessite passar por tudo isso a fim de compreender quão importante é os salvos que andam perto do seu Deus. Eu vou começar pelo seguinte: há um caminho de declínio aqui, e eu quero descrever esse caminho de declínio. Se você pode acompanhar comigo no capítulo 2, os versos 10 a 13 dizem assim: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, entre os deuses dos povos, que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Você já percebeu como um ciclo de declínio se dá na nossa vida? Você já percebeu como que nós nos afastamos do nosso Deus? Eu quero descrever isso para você.
Primeiro, um lento, porém constante afastamento da comunhão com Deus se apresenta em nossa vida. Os filhos de Deus não se afastam de Deus de uma vez por todas. Os filhos de Deus não se afastam de Deus abruptamente. O declínio espiritual sempre é um processo lento. Lento e, da maior parte das vezes, invisível, porém catastrófico. Como todo processo, o declínio espiritual ele é lento, porém ele sempre é constante. Um cristão não se afasta de Deus abruptamente, mas dia após dia. E sabe por onde começa? Primeiro pelo coração, depois fisicamente, até que a comunhão seja então quebrada. Irmão, sempre começa por dentro. Sempre começa dentro do nosso coração. De uma forma lenta, nós vamos nos afastando de Deus passo a passo, dia a dia, domingo após domingo, mês após mês, ano após ano, até que as pessoas esqueçam de nós. Até que a igreja se pergunte quem é este ou quem é aquele. Entenda uma coisa, isso não é culpa da igreja. Nunca pense que é culpa da igreja quando a igreja se esquece de alguém nesse sentido. É que a pessoa foi tão longe e andou tão distante no caminho longínquo que é difícil perceber quem é ela. Isso se dá lentamente numa vida. E um dos principais pontos disso é a inversão justificada das prioridades. Em nossa igreja nós mantemos uma prioridade muito clara. Você quer lembrar comigo? Primeiro quem? Deus, depois a família, depois a igreja, depois o trabalho e, quando der, o lazer. Somos bem claros nestas prioridades, mas quando um cristão segue o caminho do declínio espiritual, as suas razões para justificar que as suas prioridades são outras são as mais variadas possíveis. Talvez você diga: eu preciso de mais tempo para mim. Talvez ainda você diga que merece um descanso, ou que talvez seja melhor se afastar. Mas em tudo isso, Deus está deixando de ser a prioridade número 1. Eu vou falar algo muito sinceramente aos irmãos, do que tenho notado, principalmente nos últimos 10 anos. Quando alguém se afasta da nossa igreja, o primeiro passo parece sempre ser o mesmo. Você deixa o ministério que você ocupa. É interessante isso. Dos muitos casos que acompanhei nesses últimos 10 anos, o primeiro passo que a pessoa tomou foi não participar de ministério algum. Parece que assim fica mais fácil de ir embora, né? Parece que assim fica mais fácil de abandonar. E normalmente, depois de um tempo fora de um ministério, seja por qualquer razão, seja por qualquer questão apresentada, ela também está se despedindo. Na maioria das vezes, sem dar tchau. Lentamente, para que ninguém perceba, como que dizendo: eu prefiro que eles me esqueçam. Assim é. Lento e constante. Então, neste processo de declínio espiritual e moral, há coisas que se tornam ou passam a tornar-se toleráveis na vida dos crentes. Enquanto nós passamos pelo declínio espiritual, nós começamos a aceitar coisas que antes não faziam parte da nossa vida, mas nós não as aceitamos de uma vez por todas. Elas também vão paulatinamente passando a fazer parte da nossa vida. Isso atinge as nossas vestimentas, que vão se tornando a cada dia mais mundanas. O nosso palavreado, que vai se adaptando às nossas novas amizades e grupos de interesse. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Os seus filhos sabem, seus filhos jovens e adolescentes sabem, que eu estou sempre de ouvidos nas palavras que eles usam. Porque o tipo de palavreado deles mostra o que eles estão fazendo da vida deles. O tipo de palavras que eles usam mostra com que grupos eles estão se envolvendo. E assim, quando acontece também no declínio espiritual, o nosso palavreado vai mudando. Lugares que antes não frequentávamos passam a ser frequentados. Lugares
que os filhos de Deus deviam evitar, agora parece que tornaram-se comuns. Hábitos e vícios socialmente aceitáveis, porém não cristãos, começam a apresentar-se na vida dos crentes, até que finalmente eles digam: estou liberto das amarras cristãs. Tudo aquilo que meus pais me ensinaram, tudo aquilo que minha igreja me ensinou, tudo aquilo que eu fui encorajado a praticar e que me amarrava firmemente, agora eu soltei todas essas cordas. Muito bem. Você já está em declínio. Você já está andando morro abaixo. E a notícia ruim é: o seu carrinho não tem freio. E lá embaixo te espera a destruição. Não a perdição, mas a destruição de uma vida que devia ser maravilhosa ao lado de Deus e que se torna um tormento por causa do declínio. Mas há algo ainda pior do que isso. Quando um crente cai do declínio espiritual, isso começa a atingir as pessoas que estão ao seu redor. Sim. Notem como é difícil um crente espiritual conduzir outro a ser espiritual como ele. Mas como é fácil um crente carnal, um crente em declínio espiritual, atrair outros ao declínio. O cristão em declínio espiritual, ele precisa que outros cristãos ao seu redor pratiquem a mesma coisa que ele está praticando, a fim de que os seus hábitos não pareçam assim tão ruins. O cristão em declínio espiritual começa por contaminar seu cônjuge, depois seus filhos, seus familiares, seus amigos. Ele também vai causar prejuízo a colegas de trabalho que estavam começando a ouvir do Evangelho, mas agora ele se tornou uma pedra de tropeço para essas pessoas. O cristão em declínio espiritual, finalmente, contaminará os demais cristãos que congregam na mesma igreja, causando prejuízo espiritual ao testemunho de toda uma congregação. O que eu quero lhe dizer é que se você entrar em declínio espiritual, você não vai atingir apenas você. Você vai atingir quem? A todos ao seu redor. E sabe qual é uma grande característica daqueles que andam nesse caminho? Eles negam a sua apostasia e negam as suas consequências. A característica de um cristão em declínio é negar que isso está acontecendo. Quando os primeiros sinais se tornam visíveis e alguém lhe adverte dos perigos, ele normalmente diz: eu nunca estive tão firme na minha vida. Eu nunca estive tão perto de Deus. Se há algo que o cristão em declínio não deseja, é ser incomodado. Ele não quer que as pessoas o incomodem. Então, essa história termina quando não há mais motivação para voltar às primeiras obras. Quando o quadro se agrava, cada dia se torna mais difícil voltar atrás. E uma vez que o coração foi tomado pelos prazeres desse mundo, desatadas as cordas que o amarravam ao cristianismo, se torna cada dia mais difícil. E talvez anos de testemunho cristão foram jogados no lixo. O preço do arrependimento agora parece alto demais. O cristão em declínio possivelmente pensa que jamais será notado. Mas o segundo passo que eu quero dar agora com vocês, dentro disto, é demonstrar como Deus age quando um cristão entra em declínio espiritual. Como Deus ele trabalha na vida de um cristão que está andando em declínio espiritual. Vamos tomar a palavra de Deus como regra para que nós possamos entender isso. Primeira grande questão da ação de Deus diante do declínio espiritual está em Hebreus 12, 6 e 7. Notem o que diz esse texto. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrija. Então, quando o declínio espiritual se apresenta na nossa vida, Deus agirá como um pai que ama seu filho. Deus fará o quê? Ele nos corrigirá. É muito claro o texto aqui. O Senhor corrige a quem ama, que filho há quem o pai não corrija. Então, todas as vezes que permitimos que o declínio espiritual adentre no nosso viver,
provaremos da vara da disciplina do nosso Deus. As formas que esta vara da disciplina se apresentam são várias. Em 1 Coríntios 11:30 nos é dito: por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. É preciso entender isso que Paulo está apresentando como graus da disciplina de Deus. São 3 graus dessa disciplina. O primeiro deles é a fraqueza espiritual. O que a fraqueza espiritual como disciplina nos apresenta? Primeiro, que a vida espiritual e as coisas espirituais perdem a motivação gerada pelo Espírito Santo. Um cristão em declínio espiritual e sendo disciplinado por Deus com a fraqueza espiritual, ele já não tem tanta a vontade ou o desejo de estar presente na casa de Deus e de servir ao Senhor. Notem que eu gosto de chamar esse tempo, não de culto, mas de serviço. Você vem aqui para quê? Para assistir o culto? Não, nesse lugar aqui não se assiste culto. Você vem prestar culto, literalmente, servir ao seu Deus. Mas como isso se torna difícil, quando durante toda a semana andamos longe dele. Também os exercícios espirituais passam a ser um fardo difícil de manter. Ler a Bíblia, orar, como é difícil manter tudo isso quando a fraqueza espiritual nos abate. Sabe qual a consequência? Nos tornamos amargos. Perdemos a capacidade de nos gloriarmos nas tribulações. Agora as tribulações são pesadas, está difícil a vida. Nos distanciamos das atividades da igreja. Nos distanciamos de outros crentes. Nos fragilizamos diante das astutas ciladas do inimigo. E isso tudo pode ser resumido na exclamação do rei Davi diante da disciplina de Deus sobre ele. Aquilo que ele pede no Salmo 51, verso 12 é: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quando a disciplina espiritual de Deus se abate sobre nós com a fraqueza espiritual, nós perdemos a alegria da salvação. Não a salvação, mas a alegria e o regozijo de sermos salvos. Talvez só isto já baste para que você volte ao seu lugar. Mas pensemos que não. Ainda a fraqueza física não foi forte, a fraqueza espiritual não foi forte o necessário para que você voltasse aos caminhos do Senhor. Então Deus tem um segundo grau: problemas físicos. Eu vou usar-lhes o exemplo daquilo que Deus fez com Davi. Deus agiu com Davi de forma física. Olha o que diz o Salmo 38, versos 3 a 7. Davi diz, enquanto estava na disciplina de Deus: não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado, pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. Como carga pesada, são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Sim, Deus pode agir fisicamente com um crente, pode. Deus pode enviar a doença física como forma de disciplina, Deus pode e Deus o faz. Quer dizer que todos os crentes que ficam enfermos estão sendo disciplinados por Deus? Não. Mas quer dizer que mais crentes ficam enfermos por causa da disciplina de Deus do que nós imaginamos. O segundo grau é este: problemas físicos, a fim de que nós acordemos. Graças a Deus por aqueles que acordam nessa fase. Mas Paulo diz que nem todos o fazem. Então o terceiro grau da disciplina de Deus é a morte física. Deus pode matar um cristão pelo seu declínio espiritual, não só pode como faz, mas novamente ouça isso. Nem todo cristão que morre, morre porque Deus está disciplinando, mas mais cristãos morrem pela disciplina de Deus do que nós imaginamos. Lembre-se daquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 5:5, a respeito daquele jovem que pecou em Corinto: seja este entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo.
Aquele jovem perderia a proteção espiritual da igreja sobre si, sendo deixado à mercê de Satanás, de maneira que ele estaria em pleno risco da sua própria vida. Eu preciso dizer que o declínio espiritual, ele tem mais consequências do que a maioria dos crentes leva em conta. Irmãos, nós devíamos sinceramente temer ser disciplinados por Deus. Nós devíamos tremer diante do fato que Deus pode nos disciplinar. Você não tinha medo quando seus pais o disciplinavam na infância? Nós devemos muito mais temer a Deus, que também nos disciplina. Mas não fiquemos apenas neste ponto. Há um fato importante, é que o declínio espiritual pode ser combatido preventivamente e pode ser curado. Qual prática, então, preventiva nos protegerá do declínio espiritual e nos tirará dele? Eu vou lhes dar alguns conselhos práticos sobre o que pode ser feito. Como evitar o declínio espiritual? Primeiro, submeta-se sempre a um tutor espiritual. Sabe por quê Israel fez assim no tempo de Juízes? Olha lá, Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto ao quê? Aos seus olhos. Esse é o grande problema. Quando nós não prestamos contas a ninguém. O declínio espiritual é detido quando nós nos submetemos a um tutor espiritual sobre a nossa vida. É por isso que a nossa igreja mantém, além do discipulado de 8 aulas, o discipulado 1 a 1 de 17 aulas. E você pode dizer, pastor, é tanto tempo, 17 semanas. É muito pouco tempo. Graças a Deus, Deus me permitiu ser discipulado por um homem, um evangelista, um cristão dos mais incríveis que eu já conheci, por 10 anos. E 10 anos pareceu tão pouco tempo. Nós devemos nos submeter a um tutor espiritual sempre na nossa vida. Em segundo lugar, jamais se afaste da comunhão da igreja de Cristo. Hebreus 10, 25 diz, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Não se afaste da igreja. Não se afaste dos cultos. Não se afaste da comunhão espiritual com os seus irmãos. Em terceiro lugar, pratique exercícios espirituais regularmente. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 4,8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Vocês viram hoje os irmãos de tribos de Israel, do Ministério de Evangelismo, dizer-lhes, olha, há dias, há sábados, que parece tão difícil sair para o evangelismo. Olha, você não imagina quantas barreiras e quantas dificuldades se apresentam a estes homens, sábado, 2 horas da tarde, 2h30, quando eles precisam vir para ir à Aparecida de Goiânia e bater de porta em porta. Eu falei com vocês brincando, mas o sol desse sábado estava inclemente. Difícil andar no sol. Difícil bater em 20, 30 portas onde as pessoas não querem ouvir aquilo que você tem a dizer. Sabe por que eles continuam? Porque o resultado no final é maravilhoso. Se no começo é difícil, você tem que ir quase amarrado, você tem que ir quase empurrado. Sabe, nosso grupo no WhatsApp é para isso, se vocês já notaram. É para animar uns aos outros. Eles colocam lá, estou indo, já estou aqui, estou saindo de casa, vou direto. E você diz assim, eu não posso faltar nessa história. Eles vão animando uns aos outros. Ah, mas o Espírito quando volta é outro. Olha, quando nós, e nessa fase agora nós estamos evangelizando bem longe da igreja. Então é uma boa caminhada, e nós vamos caminhando, entregando folhetos nas pessoas que nós passamos. É uma boa caminhada até a igreja, olha, a conversa na caminhada é outra. A conversa na volta é outra. A alegria, o entusiasmo, o desejo de voltar no próximo sábado é forte no coração. Mas sabe por quê? Porque eles se dispuseram a fazer. Sabe por quê? Eles se dispuseram realmente a exercitar espiritualmente a si próprios. O exercício corporal para pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa.
Em Hebreus 5,14, o autor diz que o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Os sentidos exercitados estão sempre se exercitando. Olha, essa gincana dos jovens sobre juízes, ela não é porque o seu filho não tem nada para fazer. Eu já ouvi de alguns deles: olha, em tal dia eu não posso vir, se lamentando porque tem que trabalhar, tem que estudar, tem curso naquele dia, olha, nesse dia eu não vou poder vir. Eles leem Juízes toda semana, decoram 10 versículos e tem que estudar uma parte de Juízes onde eles são escrutinados, tem que responder. Mas você vê eles numa alegria vindo fazer isso. Na primeira semana pareceu difícil, sabe? Na primeira semana não teve tantos assim versículos decorados. Eles estavam achando aquilo uma coisa pesada demais. Você vai ver ontem, diversos deles decoraram os 10 versículos com sobras. Muitos deles fizeram isso. Animados e dispostos, porque estão sendo exercitados. Este é o objetivo. E a quarta questão: certifique-se que você está crescendo espiritualmente. Notem aquilo que Paulo diz aos Coríntios no capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Certifique-se que você não é um menino em Cristo. Você está crescendo espiritualmente, porque Pedro diz na sua segunda carta: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero concluir lembrando do tempo que enfrentamos nos últimos 2 anos. Eu quero lhe perguntar: como está a sua vida espiritual depois desse período de pandemia? Como é que você voltou para a igreja? Qual é o estado da sua alma? No caso do povo de Israel, Juízes 2,19 diz que o estado deles era muito triste. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincindiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. O povo de Israel foi o povo mais teimoso que já pisou nessa terra. Se a impiedade é medida pelo conhecimento de Deus, o povo de Israel também foi o povo mais ímpio que já pisou nesse mundo. Conheceram Deus de tão perto e fizeram as piores coisas. Infelizmente, é assim que será com boa parte das pessoas desse mundo. Tudo isso que aconteceu serviu apenas para torná-las mais e mais obstinadas, mais e mais apegadas ao pecado. E o máximo que elas dizem é: ufa, eu escapei de mais essa. Você lembra, alguns anos passados, quando uma cidade no Rio Grande do Sul teve um incêndio numa casa de shows e mais de 200 jovens morreram? Eu tenho amigos que naquela época estavam implantando igrejas batistas naquela cidade, aquele ano. Quando aquilo aconteceu, a gente espera que as pessoas quebrantem o seu coração, né? Se voltem para ouvir do Evangelho. Sabe, eu tenho dó daquelas pessoas, aqueles pais que perderam seus filhos. Isso é terrível. Mas é também terrível dizer que tudo aquilo que aconteceu apenas as tornou mais idólatras, mais e mais duras. Talvez essa seja a sua condição. Tudo que acontece na sua vida só te torna mais duro. O mesmo fogo que derrete a cera endurece o barro. É o mesmo fogo. E o teu coração tem se tornado cada dia mais duro, cada dia mais difícil, cada dia menos moldável. E tudo que aconteceu parece ter sido em vão. Você não aprendeu nada, você não progrediu. Mas há uma promessa aqui em Isaías 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar.
Assim também tem acontecido com muitos e muitos crentes. Muitos salvos foram chacoalhados nesse tempo. Talvez tenham despertado espiritualmente, mas logo voltaram a praticar as mesmas obras que praticavam antes, distanciando-se do Senhor. A estes nós devemos lembrar aquilo que Juízes 2:20 diz ao povo de Israel. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que tinha ordenado aos seus pais e não deram ouvidos à minha voz. Sabe qual é o maior mal da sua vida? É não dar ouvidos à voz de Deus. Não dar ouvidos ao que Deus tem lhe falado. Mas o que todos nós precisamos. Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Sim, você está em contenda contra Deus. Você está brigando com alguém que você não devia brigar. Do outro lado do ringue, o outro lutador é muito mais forte que você. Tenho, porém, contra ti. E olha o que diz então. Lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, você sabe onde caiu. Lembre-se, volte àquele lugar. Arrepender-se quer dizer isto, voltar. Pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Sabe o que isso significa em relação àquelas igrejas? Que Deus tiraria delas o privilégio de ser uma luz no meio daquelas cidades. Quando Deus disciplina os seus filhos, Ele tira o privilégio de serem luz em meio ao seu casamento, à sua família, à sua igreja, aqueles que convivem com Ele. Que Deus jamais faça isso comigo, é a minha oração. Porque no dia que eu deixar de ser luz para a minha família, luz para aqueles que me rodeiam e para a nossa igreja, para os meus irmãos em Cristo, então eu me tornei inútil. E é melhor que o Senhor me recolha ao céu do que eu viva assim. É melhor que o Senhor me leve para casa do que eu viva como um inútil e uma pedra de tropeço aos meus irmãos. Mas Deus está dizendo, olha, eu não preciso fazer isso. Lembra-te. Lembra-te de onde caíste e pratica as primeiras obras. Este é o chamado do Senhor a nós hoje. Muitos de nós podem estar nesta necessidade de voltar a praticar as primeiras obras do seu cristianismo. Faça isso hoje. Você pode dizer, pastor, uma decisão? Sim, uma decisão. Mas quando a decisão é acompanhada de arrependimento, ela é uma decisão séria e eficaz. Nós precisamos de arrependimento. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.